Bom dia a todos do Mais Itápolis. Mais uma vez estamos aqui para dar nossas dicas desse nosso sábado. Hoje a gente vai falar das nossas queridinhas, das nossas Phalaenopsis. É uma das variedades das orquídeas. Então hoje a gente vai falar dessa daqui, da Phalaenopsis só. Porque se a gente for falar de todas, o nosso tempo assim não vai dar. Então vamos falar sobre elas. Essas são as orquídeas mais vendidas por causa da sua durabilidade. Então, se vende mais por causa disso, por seu fácil cultivo também. Então, eu vou dar algumas dicas de como se replanta ela. Quando elas estão assim floridas, bonitas, que você já traz da floricultura ou da onde você pegou ela, comprou ela, não replanta. Espera acabar as flores primeiro para depois a gente replantar. Então, essa aqui tá linda, a gente não vai mexer nela, tá? Porque ela tá perfeita, bonita, saudável, tá? Então, vamos deixar ela aqui separadinha só para apreciar a flor dela, certo? Vamos deixar ela aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, essa Phalaenopsis. É de uma cliente minha, ela trouxe ontem pra gente replantar. Ela tá com excesso de sol, olha, queimou todas as folhas. Então a Phalaenopsis, ela só gosta de um pouquinho do sol da manhã, tá? Então não há necessidade de sol da tarde. Se tiver o sol da tarde, vai acontecer isso, tá bom? E por causa também dos nutrientes, que faz muito tempo que ela tá plantada nesse vaso, então já precisa ser replantada, tá? Outra coisa que eu ia falar pra vocês, essa daqui, olha. Essa daqui ela ficou lá fora na chuva, lá na estufa. A chuva, se cai nesse miolinho aqui, ó, que é aqui, apodrece. Então o ideal é a Phalaenopsis, ela fica num lugar coberto. Quando ela fica num lugar coberto ou com a folha bem torta, para a água não parar no meio e não acontecer isso, que dá essa podridão e aí você também perde a muda. Perdeu? Muito difícil de recuperar. A cada 10 mudas você vai recuperar uma ou duas, ainda se perfilhar do lado, tá bom? Então nem adianta a gente replantar. Corta as estaquias, deixa nesse próprio vaso e pronto. Eu vou replantar essa daqui, ó. Era daqui da floricultura, nós não conseguimos vender, né? Isso acontece. Então a gente vai replantar ela. Vamos tirar as estaquias, que já vem, né, para poder firmar as flores, né? Então isso aqui a gente retira. Porque na natureza, eu falei, o natural da flor assim, caída. Então, olha, isso daqui a gente retira porque, olha, é uma fibra de coco muito seca. Eu uso um pouco dela, ou um pouco de fibra de coco, ou um pouco de esfagno, tá vendo, ó? Pra poder manter um pouco da umidade. Mas não há necessidade de tudo isso daqui igual tá nessa, tá vendo? Então a gente limpa, tira as flores, as coisas secas, corta a raiz seca, certo? Deixa eu pegar minha tesoura. A gente corta a raiz seca aqui, ó, pra não deixar, certo? Né? Olha aí. Aqui, geralmente a gente conta 1, 2, 3, aí a gente corta. 1, 2, 3 e a gente corta. Porque pode ser que ela perfilha e dá flor aqui nessas gemas aqui, olha. Então a gente não corta tudo, tá bom? Aí vamos pro vaso. Pode ser um vaso assim, raso. Pode ser um vaso assim, fundo. Quanto mais fundo, mais nutriente, mais composição assim de drenagem você tem que colocar. Eu vou colocar um pouco de argila expandida. Aí eu venho com uns pedacinhos de carvão. Olha, carvão mesmo, carvão de churrasco, tá? Porque o carvão, ele é um fungicida. Então ele ajuda a não dar doença nas flores, nas orquídeas. Então é bom. Coloca ela, centraliza ela no meio, ó. Tá vendo, ó? Bem certinho. Já pus o carvão ali embaixo dela também, que ajuda a drenar bastante. Aí a gente vem. Olha aqui eu tenho casca de pinos, um pouquinho. Então a gente vai colocando um pouquinho. Isso, obrigada. Então você vai colocando um pouquinho de casca de pinos em volta, tá bom? Pra ir firmando ela. E aqui eu tenho um substrato, olha, que era um chachim que eu tinha aqui antigo, então a gente acabou cortando ele, né? Pra poder plantar a nossa orquídea. A gente vem e vai colocando tudo do lado da orquídea pra firmar ela. Não precisa de muito, tá? Então um pouquinho que você já firmou ela, um pouquinho dos esfagnos assim, ó. Você vai pegando e vai colocando pra poder ficar certo. Aí.
Pronto. Tá plantada a nossa Phalaenopsis, certo? Agora aqui, você tem que colocar ela num lugar que só pegue o sol da manhã, não pode pegar o sol da tarde. Você pode colocar, pendurar ela também, colocar os arames igual tá aqui, olha, tá vendo? Pra poder pendurar. Outro detalhe, se você deixar ela num vaso, você não pode ficar girando ela onde você coloca. Você colocou ela em cima da mesa assim, dessa maneira, é assim que ela tem que ficar. Você tirou, limpou, tem que devolver ela da mesma posição que você colocou. Adubo, eu uso nas orquídeas farinha de osso com torta de mamona. Na minha opinião, tem um bom resultado. Esse adubo você usa uma vez por mês. E foliar você usa uma vez por semana. Então você passa o foliar na sua orquídea, tá bom? Essas dicas que eu dei, basicamente elas são das Phalaenopsis, tá bom? Aí a gente tem outros tipos, outras variedades, mas esse aqui é da Phalaenopsis, tá? Olha que lindas, certo? Aí depois vamos mostrar umas outras aqui atrás de cores diferentes, todas floridas, tá bom? Por hoje é isso. É a dica para vocês cuidarem das suas Phalaenopsis em casa, tá bom? Mais alguma dúvida, vocês podem vir aqui até a Floricultura e nos procurar, tá bom? Que a gente está aqui à disposição de vocês. Eu dou preferência se vocês vierem me procurar aqui às terças e quintas, que com certeza eu estarei aqui. Aí durante a semana, o resto da semana às vezes fica mais complicadinho, tá bom? Até! Tchau, tchau!